Isaías capítulo de número 51. Isaías capítulo de número 51. O nosso trecho hoje é o que está ali, olha. Do versículo 1 ao versículo 8. Vamos, acompanhe comigo a leitura então, do texto, desse trecho. Olha o que Deus diz. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Nós já oramos ao Senhor para que Ele nos abençoe nesse estudo que fala deste belíssimo texto que nós lemos. Mas vamos à nossa introdução, que nós geralmente aqui, tradicionalmente melhor, começamos com ela. O nosso tema da grande perícope, ou do grande trecho no qual o nosso texto está, é a grande libertação. Lembra que essa libertação, ela é muito maior em extensão e por meio daquele que a realiza do que aquela que Ciro faria lá na Babilônia, libertando os judeus da Babilônia. Ele é muito maior. Deus libertaria o povo dele, e o Israel, nação, etnia, através de Ciro. Mas ele tem um servo muito maior, incomparável, presbítero Evanildo. Incomparável, muito maior do que Ciro. E esse servo vai trazer uma grande libertação espiritual. Do real problema e maior problema que nós temos, o pecado. Esse servo vai livrar o povo de Deus, não das mãos de um homem, de um tirano, mas deles mesmos, do coração deles, pecaminoso, do velho homem. Certo? Lembre-se que o pior inimigo nosso somos nós mesmos, é o nosso velho homem. Né? Ninguém pode fazer mal maior a nós do que nós mesmos. Então, é deste velho homem, é dos pecados, desta natureza carnal, que o servo de Yahvé vem nos livrar. Então, não há libertação maior do que esta. Tá? E os capítulos de 49 até os 55 falarão dessa grande libertação espiritual por meio desse servo de Yahvé, que a gente está vendo. É o seu caráter, a sua obra. A gente está falando dele aqui, Isaías. Vamos introduzir nesse nosso trecho de hoje, 51, 1 a 8. Essa sessão se inicia com entusiasmo e fervor da parte do profeta. Ele chama Sião a ouvir o plano de redenção do Senhor. Nesse oráculo, nessa revelação, o Senhor promete salvação e justiça para Sião e deseja que o seu povo esteja atento para aquilo que ele fará através do servo.
É interessante que, nós vamos ver isso aqui hoje também, justiça e salvação em Isaías andam muito juntas. E é interessante, licenciado Mateus, olhar para isso atentamente. Justiça e salvação andam juntas. Deus, ele faz as duas coisas. A justiça ele fará e ele trará salvação. E nós vemos que no servo de Yahvé, essas coisas são feitas, são realizadas. Deus traz justiça nele e também salvação, ao mesmo tempo. Certo? A gente vai entender melhor isso. Parece haver aqui, no capítulo 51, um progresso tranquilo do capítulo 50. Ou seja, parece que a transição do capítulo 50 para o 51 é suave, é tranquila. Por quê? A passagem 51:1 dirige-se àqueles cuja vida é caracterizada pela busca da justiça e do Senhor. Olha aí, 51:1. Ouvi-me vós. Quem são os vós aqui? Os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Tá vendo? Aqui é um grupo específico. Deus não está falando para qualquer homem. Ele está falando para um grupo de homens que buscam fazer o que é reto. Aí aqui é aqueles que buscam a justiça. Aqueles que buscam mais ainda, buscam o Senhor. Está falando de um povo crente aqui. Ok? Não é qualquer povo. Não é qualquer um. É de um grupo que está comprometido com o Senhor. Em outras palavras, esses de 51:1 são os que são o grupo do remanescente fiel. São os crentes que se decidiram em seguir após o Senhor no caminho da fé. São aqueles que atenderam ao 50:10. Olha aí, 50:10, que a gente terminou o outro texto na quinta passada. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Vamos lá. Jessé, querido, os de 51:1, que são os que buscam a justiça, os que buscam o Senhor, são os que aceitaram um convite de 50:10. Certo? O convite de 50:10 é: quem há entre vós que tema ao Senhor? Tem alguém que tema o Senhor aqui? Tem alguém que ouça a voz do servo dele? Então este alguém, andando em trevas, confie na luz. Os dos 51:1 são estes. Os que resolveram atender, os que resolveram confiar em Deus, ouvir a voz do servo e nas trevas confiarem na luz que é o Senhor. É a estes que 51:1 está falando. Tá dando para pegar aí? Tá dando para acompanhar? Caio? Legal? Vamos lá. O texto 51:1:8 que a gente leu é dividido em 3 oráculos. É fácil de ver a divisão. Eles conversam com o verbo ouvir, atender e ouvir. Olha aí. Olha, de 1 a 3. Ouvi-me. Começa aí, certo? Agora, como é que começa o 4? Atendei-me, que é a mesma coisa. Certo? Então aqui é outro oráculo. E olha só como agora começa o 7. Ouvi-me. Então fica fácil a divisão. São 3 oráculos. 3 revelações que Deus tem para o povo dele. E nas 3 ele começa chamando o povo a ouvir e atender. Ouvi-me, primeira revelação. Atendei-me, segundo oráculo. Ouvi-me, terceiro oráculo. Fácil, né? A divisão é fácil, não é, Caio? Qual que é a divisão? 1, 3, 4, 6, 7, 8. Legal? Está muito fácil, né? Através dos verbos aí no imperativo. Ouvi-me, atendei-me, ouvi-me. Fácil de gravar. Vamos lá. Em cada um desse oráculo tem um assunto. No primeiro, de 1 a 3, o Senhor revela as suas promessas abraâmicas e edênicas. Edênicas tem a ver com Éden. Ao remanescente fiel. Ou seja, Deus promete abençoá-los como fez anteriormente. Então são promessas no primeiro oráculo. No segundo oráculo, Deus revela a verdadeira extensão das promessas. Elas são para o mundo todo. Não vai alcançar só Israel. As bênçãos que Deus promete no primeiro oráculo são para todo mundo, e não só para Israel. Então é outra revelação. E por fim,
No terceiro oráculo, é revelado que nada pode impedir a justiça e os propósitos salvíficos do Senhor de se cumprirem, nem mesmo a oposição da humanidade caída em rebeldia. Então vamos lá, ó. Primeiro oráculo, Deus promete abençoar o povo dele como abençoou Abraão. Ok? Segundo, essa bênção vai se estender ao mundo todo. Terceiro, nada vai impedir a bênção de se cumprir. Fácil de entender, não tá, João? Deus promete bênçãos, essas bênçãos chegarão ao mundo inteiro e nada vai impedir Deus de fazê-lo. Fácil, né, Isabela? Tranquilo? Então olha aqui a estrutura nossa aqui, ó. E é o tema primeiro desse nosso trecho. Aqui é o trecho 51:1 até 52:12, mas nós vamos até o 51:1:8. A salvação em prospecto, em planejamento e na realidade. Tá? A salvação no que Deus planejou e naquilo que ele executa. Tá bom? Olha a nossa divisão de hoje, de 1 a 8. O primeiro oráculo, Sião renovada, o Éden restaurado. É uma promessa. Sião será renovada, o Éden será restaurado. Segundo oráculo, essa revelação é para o mundo todo. Essa bênção aqui é para o mundo todo. E na terceira, salvação eterna. Um chamado ao Sião verdadeiro a não temer, segundo o exemplo do servo. Então vamos entender aí esses três oráculos dentro daquilo que nós vemos nessa introdução. Vamos começar com o primeiro, que é a Sião renovada, o Éden restaurado. Olha aí o versículo de 1 a 3. Olha só, vou ler aqui e a gente lembra. Ouvi-me vós o que procurais a justiça, o que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encherão nela, ou cessarão melhor, nela. Ações de graças e som de música. Irmãos, Isaías está escrevendo a que leitores? Quais são os leitores de Isaías? Quais são o objeto de Isaías? Os seus destinatários finais. Alguém lembra? Muito bem. Isaías está escrevendo anos antes ao povo que lerá suas palavras no cativeiro. Legal. Então, perfeito? Isaías está escrevendo muito tempo antes, e ele está fazendo isso da revelação que Deus deu a ele do que aconteceria. Está escrevendo a eles, aos judeus, já no cativeiro. Quando Isaías está falando aqui essas coisas, o povo não chegou no cativeiro, o cativeiro não chegou ainda. Só que Isaías, a partir do capítulo 40, já está se adiantando. O Senhor já tem uma mensagem para quando eles estiverem no cativeiro, eles saberem que o Senhor é Deus. Deu para entender? Por que Isaías se adianta? Por que o Senhor se adianta? Para que quando acontecer o cativeiro, vocês saibam que eu, o Senhor, disse tudo isso. E que vocês podem confiar em mim. E é por isso que o Senhor é Deus. É por isso que nós estamos vendo diversas vezes Isaías, Deus dizendo assim, que Deus há como eu, que fala das coisas antes de acontecerem. É por isso que ele é Deus também. Porque o futuro é ele que faz acontecer. E ele já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Então por isso que Isaías escreve a palavra de Deus a um povo que ainda vai para o cativeiro. Para que quando eles chegarem lá, eles tenham a certeza que Deus está fazendo aquilo e que eles podem confiar em Deus uma vez que Deus dirige o futuro. Dirige o presente, o passado e o futuro. Dirige toda a história. Ok? A gente não pode perder nunca isso de vista quando a gente está lendo Isaías. Tá? Deus é o Senhor da história. Tá? E aí veja, este Deus, ele está falando ao povo lá do cativeiro, certo? E ele diz assim para eles, ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Então veja, irmãos, esse é um grupo distinto. Lembra que eu falei? Ele não está falando agora para o Sião etnia, para Israel povo de sangue, descendente de Abraão no sangue. Ele está falando para um Israel espiritual. Como é que a gente sabe que eles são espirituais? Me ajudem aí. Como é que a gente sabe no texto que eles são espirituais? Porque eles, muito bem, meu querido Marcelo, meu irmão querido, porque eles estão buscando o Senhor, eles buscam o Senhor, só um crente busca o Senhor.
Então não é Israel etnia, Renata, Marlinéia, é um Israel espiritual. Ouvi-me vós que buscam a justiça, que buscam o Senhor. Ok? Então é o remanescente fiel. Dentro de Israel, nem todo Israel era crente. Mas dentro de Israel há crentes. E é esse que Deus está falando agora. Ok? O que ele diz? Olhai para a rocha que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Essa expressão no hebraico ela é difícil, e os teólogos, estavam lendo sobre isso, os teólogos ele tem um pouco de dificuldade para chegar ao que se refere a Deus quando fala de rocha cortada e caverna cavada. E a ideia aqui, por exemplo, segundo Calvino, é uma ideia de origem. Tanto que, e a gente pode caminhar nessa interpretação, que Calvino também defende, por causa do segundo versículo. Olha só o segundo versículo. Olhai para Abraão, vosso pai, está falando de origem, e para Sara, que vos deu a luz. Alguns teólogos vão dizer que a rocha é Abraão, e a caverna da onde eles foram tirados, saiu água, houve a providência da origem de Israel, é Sara. Então, alguns teólogos vão identificar Abraão como a rocha e Sara como a caverna. Mas se é assim ou não, não importa tanto. O que importa aqui é que é uma questão de origem. Que Deus falou assim, olha, olhem para a origem de vocês, a rocha da qual vocês foram cortadas e a caverna da qual o poço foi cavado. Então, onde começou essa ideia? Israel tinha começado em Abraão, lembra? De ti farei uma grande... Perfeito. Então, olha só. Abraão era único, diz o versículo 2. Porque ele era único quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei. A ideia aqui é, Abraão era um só. Certo? E é interessante no olhar, e o verbo aqui olhar, e que Deus diz ao remanescente fiel, ao verdadeiro Israel, olhar aqui é o mesmo verbo no hebraico, mesmo verbo, da mesma forma, quando Deus diz a Abraão para olhar as estrelas do céu. Lá em Gênesis 15:5, lembra? No texto? Abraão, olha as estrelas do céu, contas, se é que consegues. Assim será a vossa descendência. Então, a ideia aqui do olhar é a mesma coisa que Deus está falando para Sião, o remanescente. Olha para Abraão. Como Abraão olhou para as estrelas. Abraão não tinha descendência. Então, ele olhou para as estrelas. Ele viu o número, a multidão delas. Seria como as estrelas a descendência. Agora vocês olhem para Abraão e a descendência deles. A descendência dele. Então, a ideia é essa. Abraão era um só e eu não fiz dele muitos. Como é que eu não posso juntar vocês de novo? Lembra o povo no cativeiro? Eles estão dispersos. A nação de Israel foi espalhada. Certo? Filhos estão longe dos pais, pais dos filhos. O povo do Senhor está disperso. Aí Deus diz assim, eu não posso restaurar vocês? Eu não posso fazer de vocês um povo grande de novo e forte? Lembram-se de Abraão? Ele era um só. E eu fiz dele uma multidão. Irmãos, as 3 maiores religiões do mundo estão ligadas a Abraão. Judaísmo, islamismo e cristianismo. Eu não estou falando que as 3 estão certas, tá? Eu estou dizendo que as 3 estão ligadas a Abraão. As 3 dizem compartilhar da fé de Abraão. E Deus diz assim, eu farei de você uma multidão. Ok? Então, Deus está dizendo assim, vocês que estão no cativeiro, vocês que estão fracos e divididos, vocês que estão perseguidos e oprimidos, eu não posso salvar vocês. Veja Abraão que eu fiz com ele. Deu para entender? Está vendo a promessa aqui? A promessa de Deus? Eu vou restaurar vocês. Agora, olha só, fica mais clara a promessa no versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade, olha a promessa. Terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graça e som de música. O que vai acontecer aqui? Deus vai mudar a sorte de Sião. Não é a sorte? Não é o contexto que está mudando aqui? Olha só. De lugares assolados, vocês serão como Éden. E de deserto, vocês passarão a ser o jardim do Senhor. E é interessante, atenção aqui, irmãos. Isso aqui é muito interessante, Bia. Muito importante.
Éden lembra perfeição, comunhão com Deus, certo? Deserto, assolação, lembra de pecado, de pós-queda. Lembra que quando Adão caiu, o que Deus disse a ele? A terra agora produzirá cardos e abrolhos, espinhos. Tem a ideia de dificuldade, deserto, infertilidade. Aí Deus diz assim, eu vou transformar o deserto de vocês no Éden. O que fez com que o Éden, ou a terra, se transformasse num deserto? O que fez com que isso acontecesse? Como? Perfeito, Anésio. A maldição de Deus sobre o pecado fez da terra um deserto. Okay? Quando Deus diz assim, eu vou transformar vocês no Éden, o que pressupõe? O que tem que acontecer para que isso aconteça? Tem que ser retirado o quê? A maldição do pecado. Certo? Para a terra voltar a ser o Éden, não pode estar debaixo da maldição. Ok? Veja que, embora não esteja falando do servo, está muito em cima, né? Que eu estou aqui na câmera, aqui tá as meninas assim. Embora não esteja falando do servo, quem é que livra da maldição? Quem é que livra o povo de Deus da maldição? Quem é que toma a maldição para si? Lembra do que Paulo vai dizer? Ele se fez maldito em nosso lugar. A maldição caiu sobre ele para que nós não fôssemos mais malditos. O texto está falando da obra do servo. Não fala do servo especificamente nesse ponto, mas já falou do servo antes e vai falar até o 53. Até o 55, eu dizendo. Então a ideia é que a maldição será retirada para o deserto voltar a ser o Éden. Essa é uma promessa. Deus está prometendo algo ao crente verdadeiro, àqueles que buscam o Senhor. Eu vou tirar a maldição de vocês. Vocês não serão mais malditos. Vocês serão um renovo, ok? Essa é uma promessa que Deus faz ao seu povo, ok? Vamos para o segundo ponto agora? Essa promessa... Fala, meu irmão. Por si só, já mostra que o Messias é Deus. Porque como que vai restaurar o mundo do homem só? De certa forma, Anésio, ele não só tem de ser Deus para salvar, mas ele também, é um aspecto interessante aqui, ele também tem de ser homem. Porque como é que ele retira a maldição? Carregando ela sobre si. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então sim, para salvar ele tem que ser Deus. Mas ao mesmo tempo é importante que ele seja um homem. Porque ele tem que o homem tem que pagar, o homem tem que assumir a responsabilidade. Então a maldição é lançada sobre o homem, o representante daquele grupo de pessoas a quem Deus salvou. Então certamente o servo é tanto Deus, porque ele tem poder para salvar, como um homem que receberá a maldição no lugar dos malditos. Né? O justo, o servo, que será maldito no lugar dos pecadores. Ok? Vamos lá. Agora, vamos para a segunda parte. Essa promessa, irmãos, de restauração do deserto para o Éden, uma restauração espiritual, livre da maldição, não é só para a etnia de Israel. É para o grupo de santos que se encontram em todo o mundo. Olha só como isso é claro. Isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Para mostrar que no Antigo Testamento, não quer dizer que Deus tinha um plano para Israel, deu errado, e aí Deus montou no Novo Testamento um plano para a igreja, como creem alguns, né? Que Deus, uma dispensação, né? Deus tratou com Israel, o plano dele de salvar Israel deu errado, Deus se atrapalhou, Israel não quis, aí Deus pegou esse plano, jogou fora e vou fazer a igreja agora. Não. O plano de Deus sempre foi por Israel alcançar o mundo todo e a igreja ser reunida, tanto de judeus quanto de gentios. E esses textos são importantes, porque vai mostrar que a salvação, desde o princípio, ou seja, desde o Antigo Testamento, era para todos os povos. Nunca foi só para Israel. Planejada. Tá ok?
Mateus. Paulo desmente essa ideia que ele mesmo fala, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Ele todo Israel foi israelita. Perfeito. Muito bem, meu irmão. Bem lembrado. Paulo vai dizer, olha, não pensemos que a promessa haja falhado. Porque nem todo de Israel, nascido no sangue, é de fato um israelita. Mas em Isaac será chamada a sua descendência. Ou seja, a descendência de Israel verdadeira, desde o Antigo Testamento, sempre foi a do coração. O circuncidado no coração. Desde o Antigo Testamento. Tanto que fica claro isso aí, licenciado Mateus querido, que nessa chamada aqui, ouvi-me vós, ele não diz assim, ouvi-me vós israelitas. Ele diz, ouvi-me vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Isso pode ser tanto um israelita, quanto um gentio. Você tá vendo que tá fazendo a coisa maior do que se pensava. Legal. Muito boa essa sua participação também, querido Mateus. Então, olha só. Olha só o que diz o versículo de número 4. Atendei-me, começa outro oráculo, vai revelar agora que essa promessa de salvação, de bênção, ela é não só para Israel, os eleitos que se encontram lá, mas os eleitos do mundo todo. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e eu estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Vamos lá por partes. Atendei, povo meu. É interessante que a palavra povo no singular, ela acontece no Antigo Testamento apenas mais uma vez, fora essa aqui. E acontece em Gênesis 25, 23. É quando se trata lá de Jacó e Esaú. De Jacó e Esaú. E aí, vamos lá abrir lá em Gênesis 25, 23. Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então veja aí no singular, no meio do texto que lemos, do versículo, um povo será mais forte do que o outro. Então por que isso é importante aqui? Você vê aí o singular do povo que aparece lá aí em Gênesis, como nós lemos, e aqui em Isaías 51. São as únicas duas vezes que aparece o povo no singular dentro desse contexto de povo do Senhor. Porque a ideia em Gênesis está dentro do contexto de quê? Da separação entre Jacó e Esaú, certo? Então, o que quer dizer o texto ali? Que Deus faz menção de que um dos povos for escolhido, que é o remanescente fiel. Então lembra, agora está concordando com os 51:1. Vós que buscais o Senhor, que não são todos de Israel que buscam o Senhor. Então tem um grupo que é separado do restante. Agora, quando fala povo meu e nação minha, está dentro de um contexto lá de Esaú e Jacó que faz separação também. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então veja, meus irmãos, essa promessa não é para todo mundo que se diz crente. Vamos colocar nossas palavras aqui no nosso contexto. Essas promessas não são para todos que frequentam a igreja. Essas promessas são para aqueles que realmente buscam o Senhor. Esse é o ponto aqui. Ok? Certo? Não é para um grupo que é de tal denominação, é de tal igreja, presbiteriana, tal. Não, é para o grupo que ali dentro da presbiteriana ama o Senhor. Porque pode haver, e provavelmente há, um grupo dentro que não ama. Então Deus está sendo específico, Ele está falando para aqueles que o amam, que o buscam, aqueles a quem Ele salvou, tendo-os eleito antes da fundação do mundo. Para esse grupo. Ok? Então, isso ficou claro? Ficou claro? Essa ligação com Gênesis e aqui, essa separação de povo meu, é um povo distinto, um povo do remanescente fiel, e não um povo todo de Israel. Lembra que Jacó e Esaú eram filhos dos mesmos pais. Lembram? De Isaac e Rebeca. E mesmo assim, Deus escolheu um e desprezou o outro. Ok? Então, Israel, o meu povo, Mas quer dizer que todo Israel ama o Senhor? Não. Tem um grupo lá dentro que faz isso. E é para esse que o Senhor promete. Que a bênção vai chegar, que a promessa será realizada. A favor deles.
Ok? Vamos lá? Atendei, povo meu, e escutai, nação minha, porque de mim sairá a lei, e agora veja, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Irmãos, vamos lá, fazer exercício aí de memória. O Messias é chamado luz. Você se lembra onde, Isaías? Em que oráculo profético messiânico o Messias é chamado luz? É conhecido. A gente fala muito no Natal dele. Isaías 9, muito bem, Isabelle. A região que andava em trevas viu grande luz. Lembra-se que habitavam na região da sombra da morte e resplandeceu para eles a luz. E ele é chamado ali salvação dos gentios. Então veja, está falando do Messias. Agora começa a misturar. Não está falando do servo, aqui fala do servo de Yahvé, a gente tem visto, né? O servo de Yahvé que deu ouvidos a Yahvé, que deu as costas a seus inimigos, que sabia que o Senhor, apesar dele sofrer, o Senhor estava com ele. Esse servo, a pergunta que nós já sabemos, mas para aquela época dos leitores não sabiam. Será que o servo é o mesmo que o Messias? Essa é a pergunta na época de Isaías. Porque parece que está começando a misturar. Porque Deus está falando que vai fazer uma obra por causa do servo. Aí fala que por meio desse servo a luz vai chegar aos povos. Peraí, mas ele disse lá no capítulo 9 que o Messias, que é o príncipe da paz, o Deus forte, Pai da eternidade, ele é a luz que vai brilhar naqueles que andavam em trevas. Então, peraí. Será que é a mesma pessoa? O servo sofredor e o rei são o mesmo? Nós já sabemos que é. O Cristo, rei e servo. Mas eles ainda não sabiam. Essas coisas estavam sendo juntadas na mente deles. Ok? Certo? Deu para entender aí? Tá dando aí? Dá para entender? Direitinho? Vamos lá? Aí veja. Versículo 5. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação. Meu irmão, vocês podem concordar comigo que Jesus, ele é chamado de salvação? Jesus é o Salvador, não é? Mas ele também pode ser chamado de justiça? Pode, não pode? Ele é a nossa o quê? Justiça. Ele é a justiça de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Jesus, justiça de Deus. Tá vendo? Olha, eis que vem a minha justiça, perto ela está, aparece a minha salvação. É interessante que aparece aqui, um presente profético, né? Ou seja, aparece é presente, não é aparecerá. Aparece a salvação, ou aparece a minha salvação, é algo que está acontecendo agora, certo? Mas Isaías está falando isso e o Messias não tinha vindo ainda. Por que ele está usando o verbo presente? Eu já falei disso aqui algumas vezes, né? Porque no plano de Deus isso é tão certo que aconteça, que para Isaías ele já pode falar como acontecendo. É tão certo que isso acontecerá porque Deus decidiu, porque Deus decretou, que ele fala como se estivesse acontecendo. Aparece a minha salvação. Ela vai vir ainda, mas já é uma certeza. Então, você pode pensar nisso. O que isso tem a ver comigo, com você? Tem tudo a ver. Mas o Messias já veio, pastor. Sim, mas ele voltará. E do mesmo jeito como era certo que ele viria a primeira vez, como Isaías diz, aparece a minha salvação e ela veio, da mesma forma a gente pode aguardar a vinda dele, o retorno. Da mesma forma. Porque ele retornará. Porque Deus já decidiu isso. Então eu e você já podemos viver nessa expectativa do retorno do Messias. A nossa salvação e justiça. Ok? Quando nós seremos de desertos transformados no Éden. Quando haverá novos céus e nova terra. E tudo mais passará. Já não haverá mais morte. E esses céus que nós vemos agora e essa terra já não mais existirão. Quando vier o Messias. Está vendo? De deserto para o Éden. É a promessa lá do primeiro oráculo. A transformação, a mudança da sorte. De oprimidos para salvos eternamente. Tudo isso está chegando. O Senhor já veio a primeira vez, o Senhor Jesus. Ele vai voltar. E nós temos que crer da mesma forma como deviam crer aqueles israelitas, fiéis ali. Certo? Então veja só. Versículo 5. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação.
os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Por que braços, Luci, minha irmã querida, presidente da SAF, por que braços aparecem no plural e depois no singular? Essa é uma pergunta interessante, não é? Porque o versículo está aí e fala assim, os meus braços farão isto, depois o meu braço. Por que Deus mudou do plural para o singular? A ideia é que a primeira vez no plural, os meus braços dominarão os povos, é mostrando o quê? Que a gente acabou de falar aqui, ó, nessa parte da divisão, ó. Essa promessa revelada é para o mundo todo. Daí, daí os meus braços alcançarão os povos. Então, é a plenitude daquilo que Deus fará. Não só um braço, mas os braços, para que alcance os povos. Tá dando para entender? Tudo bem. Ah, pastor, entendi. Os braços, a ideia de plenitude, de ação completa sobre todos os povos. Então, Deus está usando os braços dele para reunir todos. E o braço? O braço da ideia de indivíduo, de singularidade, é um apenas, um braço. Porque ao mesmo tempo que esta obra, ela permeia todos os povos, ela é realizada por um só indivíduo. Daí o meu braço, do plural para o singular. O plural, todos serão beneficiados. O singular, por meio de um só. E é interessante que o Novo Testamento aplica o termo braço para o Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Alguém abra para mim o Evangelho de João, capítulo 12. Marcando também Isaías, para a gente voltar fácil, né? Mas alguém lê do capítulo 12, o versículo 37 e 38. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Rapidinho. Embora, Débora leu, embora tivesse feito muitos sinais na presença dele, ninguém creu. Quem fez os sinais aí? Quem está falando de quem? De Cristo Jesus, certo? Vamos lá, Débora. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado o braço? Eles não creram quando Jesus fez os milagres. E aí Isaías diz: a eles não foi revelado o quê? O braço do Senhor. Quem que é o braço do Senhor? É o servo, é o Messias. É por meio dele que os povos são alcançados pelos braços do Senhor. Mas é por meio de um só. Então a bênção chegará a muitos, para o mundo todo, mas por meio de um só. Por isso, do plural para o singular. Então a Bíblia está sempre falando, olha, a salvação veio de um só. Ela está preparando o povo, e a mim e a você, para crer em um só. Vocês serão abençoados, mas pelo braço do Senhor. Por um indivíduo só. Vocês têm que crer nesse indivíduo. Só ele. Vocês podem crer só nele, e só nele vocês terão bênção mesmo. Ok? Vamos lá? Olha só o versículo de número 6. Só rapidamente aqui no 5. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Terras do mar mostra, irmãos, que a bênção, a gente está falando aqui que a bênção é para todos os povos, né, para o mundo inteiro, no ponto 2 ali. Terras do mar prova isso. Se alguém pode argumentar assim, vamos supor que alguém argumentasse, eu acho que está falando aqui é da libertação de Ciro lá dos judeus na Babilônia. Então por que as terras, ou aqui, as terras do mar teriam que aguardar? O que as terras do mar têm a ver com a Babilônia? Certo? É mais do que o que Ciro fez. Esse servo aqui tem que ser outro. Porque o que Ciro fez foi local, foi restrito. Ele subjugou a Babilônia e retirou os judeus de lá. Quem é esse em que as terras do mar aguardam? Quem que é esse que eles esperam? Não é Ciro. Porque ele não fez mais do que aquilo que está registrado. Agora, nós sabemos quem é. Aqueles a quem as terras do mar aguardam. Você veja que
o evangelho nos chegou vindo de outros povos que atravessaram o cristianismo. Então os povos longínquos aguardavam o Messias. Ainda que eles não soubessem, era o Messias que eles aguardavam. Então o Messias é o indivíduo que vai abençoar todas as nações. É mais do que Israel. Ok? Vamos lá? Versículo de número 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Para terminar esse oráculo, e aí nós vamos para o final, né? Terminar essa segunda parte, ela fala aqui, o que Deus está dizendo é o seguinte, Isaías sai da universalidade da salvação, ou seja, a salvação não é só para Israel, mas é para todos os que buscam o Senhor, os que buscam a justiça em todos os lugares do mundo, nas terras do mar, ok? Então Isaías sai dessa universalidade da salvação e se volta agora para a eternidade da salvação. Olha só, a salvação é universal. Ela não alcança só a Sílvia, israelitas. Ela alcançou-nos aqui, Rebeca. Nós somos brasileiros. Nós não somos israelitas. Mas a salvação nos alcançou, como Deus prometeu. Ok? Então a salvação é universal. Mas ela é mais que universal. Ela é eterna. E é esse ponto que vai ser falado no versículo 6. Olha só. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Ou seja, vocês buscam a eternidade nas coisas do céu e na terra? Onde vocês vão achar a eternidade? Vocês olham para a terra, tem a eternidade, as pessoas morrem, as coisas passam, nós envelhecemos. Alguém acha que a salvação virá por um tipo de governo, aquele governo passa, as dificuldades voltam? A ideia de olhar para o céu e para a terra é: vejam o que está ao redor de vocês. Vocês conseguem ver alguma esperança? Essa é a ideia. Vocês não conseguem. Embora os homens busquem esperança no que está ao redor, dinheiro, família, trabalho, prazeres, tudo isso perecerá, com este mundo que passará. Então, isso não é eterno, isso é transitório. Esse é o ponto. A salvação é universal, mas o que Deus promete é eterno também. Ok? Isso vai fazer toda a diferença no último oráculo. Essa questão da eternidade da salvação. Tá? Vai fazer toda a diferença ali. Mas vamos falar dela aqui. Olha só. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Vocês conseguem ver coisas duráveis aí? Que vão permanecer para sempre? E aí continua Deus. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como vestido. Os seus moradores morrerão como mosquitos. A ideia de mosquitos aqui, no hebraico, estava lendo sobre isso, o termo que se usa é muito parecido com uma outra partícula hebraica que significa da mesma forma. O hebraico da mesma forma é um hebraico parecido na escrita para mosca ou mosquito. Então alguns intérpretes, alguns estudiosos da língua hebraica, prefere a tradição da mesma forma, ao invés de mosquito, como está aqui. Tá? Porque se você for ver, não tem muito sentido, né? Mosca ou mosquito aqui. Mas se você ler da mesma forma, tem. Quer ver? Olha só. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores da mesma forma. Assim como a terra, assim como os céus desaparecerão, os seus moradores também passarão. Então é preferível a leitura da mesma forma do que mosquito, como está aqui. Tá? Viu, irmãos? Lembre-se daquela questão das traduções da Bíblia, tá? A Bíblia não está errada porque está falando isso aqui. É porque é questão de um erro de uma letrinha, de uma palavra muito parecida com a outra. Entendeu? Uma tradução, que aí muda. E é por isso que deve se estudar sempre aquilo que está mais próximo do original, para você ter um entendimento melhor, tá? Que é uma questão de tradução só, tá? Não compromete o ensino bíblico, tá bom? Vamos lá. E aí, veja, em comparação à transitoriedade da terra, do céu e dos moradores, olha a salvação de Deus. Mas a minha salvação, o quê?
durará e a minha justiça não será anulada. Então tá vendo aí, irmãos? O sólido do universo passará, certo? Mas a salvação de Deus jamais será destruída. Para sempre será. Olha aqui, é incomparável, né? O que Deus tem para os seus escolhidos e o que oferece o mundo. O mundo com a sua glória há de passar. Mas aquele que confia no Senhor permanecerá para sempre. Então, meus irmãos, se nos inclinarmos, olha só, Bárbara, Silvia, Aline, Jorge, se nós nos inclinarmos a questionar o que Deus tem para nós, o que Deus prometeu, se alguém aqui desejasse questionar, em que outro lugar você colocaria a sua esperança? Francis Schaeffer aqui diz, né? Que Deus em Cristo é a única resposta possível. Se você não quiser crer em Deus, ok. Você vai colocar a sua esperança aonde? Aí você tem que falar como Paulo falou. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, e somos os mais infelizes dos homens. O que nos sobra é infelicidade. Renato, Rodrigo, Gessé, André. Então, Deus está falando, olha, tudo que alguém pode colocar esperança no mundo, passará, será frustrado. Mas a minha salvação não passará. A minha salvação permanecerá para sempre. Okay? É um contraste, assim, maravilhoso, né? Incomparável. Vamos terminar? Olha lá, a última parte. Agora, a salvação eterna. Falou um pouco da eternidade no capítulo 6. Agora, a salvação eterna que falou no capítulo 6, no final do segundo oráculo, serve de base para um chamado ao destemor. Olha, vocês estão sofrendo aí no cativeiro. Imagina. Lembra que Isaías escreve para o povo no cativeiro. Vocês estão sofrendo aí no cativeiro. Então, animem-se. Sabe por quê? Porque a salvação que Deus tem para vocês é eterna. O sofrimento de vocês vai passar. Este mundo, a opressão dele também passará. Sabe esses homens maus que vos tentam, que vos oprimem? Eles passarão também. Como a traça, eles passarão. Mas vocês permanecerão pelo poder de Deus. A salvação de Deus é eterna. E vocês então não precisam ter mais medo. Vocês não precisam temer essas coisas do mundo. Porque o mundo passará, vocês permanecerão. Esse é o ponto aqui. Ok? Olha só o versículo 7. Ouvi-me, o que indica que começa um novo oráculo. Vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Veja que agora combina com o 51:1. Lembra? Está falando daquele povo distinto, que é o povo eleito, que é o remanescente que é fiel, que é são os verdadeiros crentes. Ok? Quem são os verdadeiros crentes? Como é que eu sei que eu sou um verdadeiro crente? Aí, ó, aqui é um bom teste para você e eu sabermos. Vamos lá? Olha aí, ó. Vós que conheceis a justiça. Conhecer a justiça aqui, a ideia de justiça aqui é retidão. É o comportamento correto. A ideia de conhecer aqui não é ter informação. Pode parecer que é ter informação. Ah, eu fui informado do que é correto. Não é essa a ideia aqui. Conhecer aqui é ter intimidade com o que é reto. É amar o que é reto. É ansiar por uma vida reta. Lembra do Salmo de Davi? Ele diz assim, o rei Davi. Ó perfeição, quando virás a ter comigo? Davi orou assim. Davi não era perfeito, como eu e você não somos. Mas ele orou assim, Marcos. Ó perfeição, quando virás a ter comigo? Quando eu serei perfeito como eu desejo? Isso significa os que conhecem a justiça. Aqueles que amam a justiça. Aqueles que têm intimidade com ela. Lembra que conhecer para o hebreu é mais do que ser informado de, mas é ter íntima relação. Eu já falei que aqui a gente também pode experimentar algo assim, né? Quando você começa a fazer uma amizade com alguém e aí acha que conhece a pessoa, aí depois a pessoa te surpreende e você diz, eu não conhecia a pessoa. O que você quer dizer é,
eu não tinha intimidade suficiente para saber quem ele realmente é. A minha conhecimento era superficial. O conhecimento ali não é superficial, é de quem realmente ama, vive junto. Então é de alguém que anseia a justiça. Quem que é um crente verdadeiro? É o que não falha. Crente verdadeiro é o que não peca. Não, nós pecamos. O crente peca. Infelizmente, Davi pecou. Pedro pecou. Ok? Mas é aquele que não deseja mais pecar. É aquele que ama a justiça, que deseja ser santo, como seu Senhor é. É esses a quem Jesus fala. É esses a quem aqui Deus está falando por meio de Isaías. Aqueles que conhecem a justiça, que têm intimidade com as coisas corretas, deseja praticá-las. Mas mais ainda, quem é o crente verdadeiro? Olha aí. São aqueles o povo cujo coração está na lei do Senhor. Veja que não é uma justiça qualquer. É a justiça que vem de Deus. Certo? Porque se fosse uma justiça qualquer, nós não seríamos crentes. Nós seríamos o quê? Moralistas. Não é verdade? Você conhece gente que não frequenta a igreja, mas que defende que um homem tem que pagar os seus impostos. Você conhece gente que não ama o seu Jesus Cristo, mas que disciplina os filhos. Filho, você vai trabalhar quando você crescer, viu? Não vai roubar de ninguém. Você conhece essas pessoas? Elas procuram a justiça, mas não a que vem de Deus. A justiça que vem de Deus é aquela que é Cristo. Cristo é a justiça que vem de Deus. E só Cristo é que transforma o homem internamente. O moralista, ele tem uma casca. Ele tem uma casca externa. Ele parece ser algo, mas o coração dele é corrupto. Ele cobra dos outros, mas não cobra de si mesmo. Mas aquele que vai à justiça de Deus, que é Cristo, é transformado por dentro. Ok? Então quem é o crente? O crente é aquele que ama a justiça e que sabe que só a terá em Cristo. Esse é o crente. Não é um moralista. O moralista, ele ama a justiça, mas ele acha que ele vai conseguir por ele mesmo, não quer saber de Cristo não. Mas o crente é que ele quer ser justo. E ele sabe que a única maneira é crendo, confiando e vivendo em Cristo. Aí tem toda a diferença. Aí ele é um cristão, de fato. Ok? Então é esses a quem Deus fala aqui. Esses são os crentes. Você é assim? Então Deus está falando para você. Você ama a justiça, embora você seja um pecador? Você quer ser mais justo? Amém. Você sabe que é só em Cristo que isso é possível? Só na comunhão com Ele, amando mais, conhecendo Ele mais, vivendo perto de Sua palavra, buscando-lhe em oração. Ah, então você é um crente. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha lutas, você é um crente. E Deus prometeu essas coisas todas para você. Ok? Então vamos lá, terminando? Olha aí. Ouvi-me vós e conheceis a justiça, vós cujo povo o coração está na minha lei. O que Deus fala a estes? Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Vocês se lembram, para terminar, nós terminamos aqui, né? Vocês se lembram que o servo experimenta o opróbrio dos homens? Olha só para nós lembrarmos. Capítulo 50. Olha o servo falando, olha, versículo 5. Esse aqui é o servo, né? Nós já vimos isso terça-feira passada, lembra? O Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. Esse é o servo de Yahvé. Esse aqui é Cristo. Olha só, agora olha ele sofrendo. Ofereci as costas, versículo 6, aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ok? Então, a experiência de opróbrio, de humilhação, Heloísa, de sofrimento, é a do Messias, certo? Mas ela também é daqueles que confiam no Messias. Não acabou de falar? O povo no qual a minha justiça está no coração, ou seja, nós cremos em Cristo que é a nossa justiça, está no nosso coração. Nós nos aproximamos dele. Nós agora somos dele, nós estamos nele. Então nós vamos compartilhar do que é dele.
É por isso que agora fala de não temam quando oprimirem vocês. Porque se oprimiram o servo, vão oprimir aqueles que dão ouvido ao servo, que seguem o servo. Eles vão compartilhar da mesma vida do servo. Então, se perseguiram o servo, vão perseguir aqueles que dão ouvidos ao servo. O que Jesus disse em João? No Evangelho de João? Se o mundo me odiou, odiará vocês também. Porque eu não sou do mundo, assim como vocês também não são. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos maltratarem por causa do meu nome. A associação com Jesus traz o quê? Perseguição e ódio. E aí está falando aqui. Esses homens, a quem Deus fala aqui, esse povo eleito, esse povo crente, é o povo que foi chamado a dar ouvidos ao servo, como a gente viu no capítulo 50, no versículo 10. Eles deram ouvido ao servo, agora eles compartilham do sofrimento do servo também, porque estão seguindo o servo. Ok? Então olha só, versículo 7. Ouvi-me vós, que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio, a humilhação dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Por que vocês não devem temê-los? Porque eles são homens apenas. O termo hebraico para homens aqui fala da mortalidade, da transitoriedade do homem. É o homem que hoje está e amanhã não está mais. O tipo de termo usado no hebraico para homem, que não é Adão aqui, é outro termo hebraico, aponta para a transitoriedade do homem. Como ele é frágil. Então Deus diz assim, não temam eles, estes homens que vos oprimem, eles morrerão, eles passarão. Essa é a ideia. Lembra do final do oráculo segundo, que disse lá, lembra do que ele disse? O segundo oráculo? O mundo passará, a terra passará, assim como os homens nela também passarão. Então Deus está falando assim, então não tema os homens ímpios que vocês vivem ao redor deles. Não os temam, as ameaças, as zombarias. Não fiquem paralisados. A ideia aqui de, como é que fala? O verbo que ele usa aqui, não vos turbeis. Aqui a ideia é de ficar paralisado, sem ação. Não tenham medo, não fiquem paralisados com a opressão deles, porque eles vão passar. Eles apenas são homens. O que eles são comparados a Deus? Nada. São como um vácuo. E aí veja, o contraste é o seguinte, ó. Olha a prova de que são apenas homens. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que a Bíblia diz? Lembra que o crente Ló. Às vezes é difícil imaginar que Ló era um crente, né? O sobrinho de Abraão. Desprezou o tio, não respeitou. Lembra quando Abraão disse, escolher para onde você quer ir, ao invés do sobrinho novo dizer, não tio, o senhor, né? Por favor. A Bíblia diz que Ló colocou os olhos nas campinas lá de Sodoma e Gomorra e falou, quero aquela terra boa lá. E deixou o tio dele no deserto. Sobrinho, hein? Miserável, hein? Sobrinho. Sobrinho desse não. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou Abraão no deserto. E Ló teve sofrimento em Sodoma. Não é o lugar que nós estamos. É quem está conosco. Que maravilha, não? O que importa é Deus estar conosco. Aonde for. E nós seremos abençoados. Mas Ló foi lá. E apesar de Ló ser quem ele é, como apesar de nós sermos quem somos, ele era um crente. Fraco, mas era um crente. E Deus o salvou do destino de Sodoma e Gomorra. Lembram-se? Mas Ló sofreu muito. Mas vocês se lembram que Sodoma e Gomorra, o ponto de que aquelas cidades passariam a ser destruídas, era a imoralidade, lembra? A homossexualidade de Sodoma e Gomorra. Vocês viram essa notícia que aconteceu, acho que foi em São Paulo, da Universidade de Medicina? Vocês viram? Não dá nem para mencionar o que foi, né, mãe?
Eu não sei nem como me expressar de maneira a não ser grosseiro. Jovens rapazes praticavam atos imorais, futuros médicos, nós estamos falando de médicos, futuros médicos de uma universidade de medicina, praticando imoralidade enquanto moças jogavam vôlei. Eles se expuseram lá, ficaram nus, enquanto... E a salvação do mundo é a ciência. Não. É a medicina. Não é a medicina que é a nossa salvação? Aí Deus diz, você confiará nessas coisas e a traça as comerá. Você só vê imoralidade nisso, não há salvação nessas coisas. Nada no mundo há salvação. Só em Cristo. Coloque seus olhos lá. Coloque seus olhos lá. Porque do mesmo jeito que foi com Sodoma e Gomorra, será conosco também. As coisas vão, gente, médicos, as coisas vão ficar cada vez piores. Então está próximo esse dia da nossa salvação eterna e da condenação deste mundo. O que Isaías está dizendo. Então, não temam este mundo, não se sujeitem a ele, não se ajoelhem diante dele. Ele será condenado, como foi Sodoma e Gomorra, como foi o mundo pré-diluviano. Mas o justo viverá pela fé. Noé, Ló foram preservados, não porque eram perfeitos, mas porque, apesar de pecadores, eram crentes. Eles creram em Cristo. Eles esperaram no Messias. Vamos terminar? O que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeiro, nós aprendemos que somos chamados a crer que Deus cumprirá suas promessas. Lembra de Abraão? Eu não tornei Abraão de uma multidão? Então eu vou cumprir tudo que eu falo. Apesar dos pesares, e aconteça o que acontecer, o Senhor mudará a nossa sorte. Abraão era um só, se tornou muitos. Israel era um deserto, será tornado como Éden. Segundo, a salvação que Cristo nos traz em justiça é plena, eficaz e eterna. Nós não precisamos olhar para o céu, nem para a terra esperando nada. Nós olhamos para Cristo. Nele nós temos tudo. Devemos nos alegrar e viver em gratidão ao Senhor que nos salvou. Nós somos, apesar de tudo, irmãos, apesar de toda a opressão do mundo, toda a zombaria contra o povo de Deus, nós ainda somos alegres. Apesar dos nossos sofrimentos neste mundo mal, nós temos todos os motivos de alegria. Por quê? Porque o que Cristo fez por nós é pleno, eficaz e eterno. Nada vai mudar isso. E por fim, nós aprendemos que somos convocados a não temer o mundo transitório que nos odeia. Esse mundo passará. Está mais próximo do que nunca. Ele passará. O mundo passará juntamente com seus desejos. Todavia, aquele que confia no Senhor permanecerá para sempre. É o que está escrito em 1 João 2,17. Vamos terminar lendo lá? Aí nós terminamos. Ok? 1 João, capítulo 2, versículo 17. Leiamos juntos? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.